Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a estudar integrais impróprias. Integrais impróprias. Nós, quando estudamos a integral definida, no cálculo 1, veja que nós estudamos integrais para funções contínuas no intervalo ou limitadas nesse intervalo. E, além do mais, nós vimos que esse intervalo tinha que ser finito. Ou seja, né? E decimos, quando existia a integral definida, decimos que ela é Riemann integrável, se usa essa expressão, né? Então, a função tem que ser contínua nesse intervalo ou limitada, e que os limites de integração, tanto superior como inferior, né, sejam finitos. Nós agora vamos a estender a definição para o caso de uma função não ser limitada ou descontínua, né, num intervalo também. E vamos a permitir agora que os limites superior e inferior da integração, né, tanto A ou B, um deles pode ser infinito ou os dois podem ser infinitos. Certo? Então, esse tipo de integrais chama-se integrais impróprias. Certo? O caso de limitada, por exemplo, é limitada... deixa eu ver se alguém está entrando aqui. O caso de ser limitada não é uma condição suficiente, né? Por quê? Porque existem funções limitadas num certo intervalo, no entanto, elas não são integráveis, né? Temos que ter cuidado com essa observação. Um minutinho aqui. Então, esses casos foram abordados no cálculo 1, né? A função ser contínua e limitada num intervalo, intervalo limitado também a B. Certo? Então, por exemplo, quais são os possíveis casos que podem acontecer, né? Primeiro, né? Veja aqui, a função integrando f de x não é contínua, né? Isto é, pode ser infinita ou em algum dos extremos do intervalo, em A ou B, ou em algum ponto do intervalo, algum ponto interior do intervalo. Está vendo que Z pertence ao intervalo aberto a B, né? No entanto, veja aqui, então, aqui a função não é contínua ou é ilimitada no intervalo, no extremo esquerdo do intervalo. No entanto, existe a integral de Riemann em qual intervalo? No intervalo de Ρ, ou seja, aqui essa letra grega se chama Ρ, né? De Ρ até B, mas o Ρ é um ponto que está à direita de A, certo? Na verdade, estamos excluindo o ponto A, né? Tá vendo? Tá. Então, no entanto, pode ser que exista esse integral nesse intervalo, né? Certo? Um pouco mais à direita de A. Também pode acontecer que a função seja infinita no lado direito do intervalo, certo? F de B menos. Isso pode ser ilimitado, né? Também, no entanto, aqui pode acontecer que exista a integral de Riemann da função f no intervalo a até eta. O que é esse eta? Esse eta é um número real que está maior ou igual a, mas menor que b, certo? Um pouco está à esquerda de b. E em algum ponto interior, por exemplo, C, né? C é um ponto interior de AB, né? Nesse ponto aqui a função é ilimitada. No entanto, existe o limite de AB, que esse aqui, por propriedade linear da integral, é igual a essas duas integrais, né? E essas duas integrais que estão aqui são casos particulares das duas que acabamos de observar, certo? Essas duas aqui. Também pode acontecer que os limites de integração, né? A, E ou B, podem ser infinitos, né? Ou um deles ou ambos ao mesmo tempo, né? No primeiro caso, por exemplo, existe essa integral que está aqui, então dizemos que a função é integrável em que intervalo? No intervalo de x maior ou igual a A. E também existe a integral de menos infinito a b de f de x, né? Nesse caso, decimos que f de x é integrável no intervalo de ou para todo x menor ou igual a b. E existe essa integral aqui de menos infinito a mais infinito da função f, e decimos então que f de x é integrável em toda a reta numérica. Certo? Feito essa introdução, agora então vamos a formalizar as definições. Só um minutinho, alguém está entrando. Então, veja aqui, vamos a definir integrais impróprias, ou dividir em duas classes, certo?
integral imprópria de primeira classe, vamos chamar aquelas integrais definidas num intervalo finito, né? No entanto, elas são descontínuas em um ponto ou em alguns pontos desse intervalo. E também vamos chamar de integrais impróprias de segunda classe, aquelas integrais com limites de integração superior ou inferior, ou ambas finitas, ou uma delas infinita. Certo? Então, vamos a definir o primeiro. Integral imprópria de primeira classe. Vejamos aqui, né? Seja f definida e não limitada no intervalo AB, certo? Por exemplo, para definir, vamos a supor que ela seja não finita ou infinita no ponto extremo direito do intervalo, né? Tá certo? F de B igual a mais ou menos infinito. No entanto, ela é Riemann integrável no intervalo de A até Φ, certo? Veja, esse Φ está à esquerda de B, certo? Está reduzindo um pouquinho o intervalo. Então, né? Se existe qualquer um desses limites, veja, primeiro vamos ver esse limite que está aqui. Esse limite aqui, veja que o Φ, ele está atendendo a B pela esquerda, né? Então, primeiro, como você calcula? Você calcula primeiro esse limite que está aqui. Calcula essa integral, né? Essa integral, obviamente, vai depender de Φ. Uma vez que você calcula essa integral, aí você toma o limite quando Φ tende a B pela esquerda. Ou, também pode analisar o seguinte, né? Você calcula primeiro essa integral. Veja que a integral aqui vai depender de epsilon. Aí, logo após, você calcula o limite quando o epsilon tende a zero pela direita. Certo? Então, se existir qualquer um desses limites aqui, o S ou este, né? Então, dizemos que a função f é integrável no intervalo AB e a integral imprópria, essa aqui é a integral imprópria, né? Define-se como sendo o quê? A integral de A a B, da função f, é igual ou a esse limite que está aqui, ou igual a esse limite que está embaixo. Então, aqui temos duas formas de calcular a integral imprópria. Ou usando esse limite aqui, ou esse limite aqui. Tá certo? Ambas são equivalentes. Bom, nós definimos aqui, então, quando a integral imprópria, quando a função f é infinita no ponto extremo direito do intervalo. Analogamente, podemos definir quando a função é infinita no ponto esquerdo, no extremo esquerdo do intervalo. Por exemplo, aqui seria f de A menos infinito, certo? Veja que as mesmas hipóteses, aqui a função é não limitada no intervalo AB, porque no ponto A ela é ilimitada, né? No entanto, ela é Riemann integrável no intervalo eta B, tá certo? Aqui o eta é um ponto que está à direita de A. Aí você está restringindo um pouquinho mais o intervalo, né? Então, de novo, né? Se existem esses limites, o S, tá certo? Aqui temos que mexer com o limite inferior, né? Por quê? Porque a função é ilimitada no ponto extremo esquerdo do intervalo. Se existe ou esse limite ou S que está aqui, então dizemos que a função f é integrável no intervalo AB e a integral imprópria define-se como sendo que a integral imprópria de A a B da função f ou igual a esse limite ou a esse limite que está aqui. Tudo certo? Vou ao chat para ver se tem alguma dúvida. Vamos ver aqui. O professor Laura está pedindo para entrar. Quem? Eu já autorizei já aqui, não. Se a Laura, foi a Laura, né? Já permiti que entrar, já. Entrou agora. Tudo bem, obrigado. Quando está apresentando, não dá para ver, né? Tudo bem, então? Podemos continuar com as definições? Então, dessa forma, nós definimos a integrais impróprias de primeira classe, né? Tem uma observação aqui, né? Pode acontecer, né, que a função f seja definida no intervalo AB, mas nesse intervalo ela possui um número finito de valores onde ela não é limitada, né? Qual pode ser aqui?
a função no ponto x1 seja mais ou menos infinito, em x2 também seja mais ou menos infinito, x3 e assim por diante, até xn-1, certo? Aqui nós temos n-1 pontos. Tal que, né? O x1 é maior que a, o x2 aqui estamos colocando em forma crescente. Certo? E vamos supor que existem esses seguintes integrais. Por exemplo, a integral de a x1, f de x de x. Essa integral aqui já foi analisada no caso anterior. Esse aqui, nesse caso aqui, vejam que a função f, ela é infinita nos dois extremos, né? Tanto x1 e x2. Aqui a função f é infinita nos dois extremos, x2 e x3, assim por diante, né? Então, o primeiro caso, aliás, a primeira integral já foi analisada no caso anterior. A última integral, ou a enésima n-1ª integral, também já foi analisada no caso anterior. E as outras integrais podem ser analisadas de que forma? Se existem, que existam limites aqui, você tem o intervalo x1, x2. Então, você vai reduzir o intervalo um pouquinho, né? Um pouquinho maior que x1 e um pouquinho menor que x2. Aí você pega o limite depois e se reduz aqui. Então, supondo que esses integrales existem, então decimos a integral imprópria AB, pela propriedade linear da integral, né? Então, nós podemos escrever assim. Como já da suposição acima, né? Que todas as integrais existem, então a integral imprópria. Tudo bem? Esse é o caso prático. Agora vamos a definir a integral imprópria de segunda classe, né? Aquelas integrais onde os limites de integração superior e inferior podem ser infinitos, ou ambos, ou um deles. Então, vejamos aqui. Seja a função f definida para todo x maior ou igual a. Vejam que o x é maior ou igual a. Então, aqui o intervalo de integração é infinito, né? Porque x maior ou igual a. Diz que f é Riemann integrável no intervalo de a minúscula até a maiúscula, tá certo aqui? Vejam que a é um número real. Tá certo? E aqui é o contrário. Que seria A maiúscula maior ou igual a. Aqui eu troquei aqui certo? Vamos aqui a corrigir. Aqui só trocar a ordem, né? Esse A maiúscula tem que estar no primeiro e esse A minúscula tem que estar aqui, tá certo? Então vamos trocar esse aqui, A maiúscula maior ou igual a. Certo? Se existe esse limite aqui, tá vendo? De A minúscula até A maiúscula, né? Se existe esse aqui, então esse aqui é a hipótese, certo? A função é Riemann integrável no intervalo de A até A maiúscula, né? A maiúscula é maior que A minúscula, certo? Então, continuamos com a hipótese. Se existe o limite, aqui tem a função aqui, Riemann integrável, né? Veja, quando você vai calcular essa integral aqui, ela vai depender de A. Uma vez que você calculou essa integral, que vai depender de A maiúscula, aí você calcula o limite. Se esse limite existir, então decimos que a função f é integrável no intervalo de A minúscula até infinito, né? E a integral imprópria define-se como sendo igual ao limite que nós estamos supondo que existe. Certo? Então, em outras palavras, né? Para calcular integrais impróprias, você calcula integrais de Riemann, tá certo? Integrais de Riemann. E aí essas integrais, eles vão depender de um certo número, tá certo? Aí você calcula o limite, e se esse limite existir, então decimos então, que a integral imprópria existe ou converge. Analogamente, nós podemos definir então a integral imprópria, mas para a direita, para o caso de o limite inferior da integração tende para menos infinito. Certo? Então, decimos aqui, seja a função f definida em intervalo para todo x menor ou igual a a, tá certo? Para todos os valores que estão à esquerda de a, né? Diz que a função f é Riemann integrável no intervalo a menos a. Aqui está certo já. O a minúscula é menor ou igual a. Então, se existe esse limite aqui, vejam que essa integral que está aqui, ela vai depender do a maiúscula. Ou seja, o resultado depende da maiúscula. Uma vez que se você calcula esse limite, e esse limite existe,
Quando que um limite existe, né? Quando ele tende a um número, a um único número, né? Aí decimos que existe. Então, f é integrável no intervalo de menos infinito. Aqui, obviamente, f é aberto. Certo? É o contrário aqui. Aqui é aberto, menos infinito. E aqui é fechado em A. Certo? E a integral imprópria, obviamente aqui é infinito, né? A integral imprópria de menos infinito até A define-se como sendo o limite quando A tende a menos infinito dessa integral de Riemann, né? Tudo certo? E aqui o caso, se a função é integrável, veja por hipótese, é integrável no intervalo de menos infinito até A, de B até mais infinito, e inclusive é integrável no intervalo limitado de A até B. Ou seja, significa isso que existem essas três integrais, esses três tipos que estão aqui. Se existem essas três integrais, então decimos que a integral de menos infinito até mais infinito é definido como a suma linear dessas três integrais. Tudo certo? Podemos passar para alguns exemplos. Deixa eu ver o que tem aqui. Certo, Lucas. Aí. Lembra um pouco das sumas de Riemann, né? Tudo bem, então vamos agora a considerar alguns exemplos para o entendimento das definições que nós acabamos de apresentar. Tudo bem? O primeiro exemplo que vamos a considerar é o seguinte, né? Veja que tem a função f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x. Veja que a função está definida no intervalo de 0 até 4, né? Aberto em 0 e fechado em 4. No ponto 4, né? Observe que a função, se você calcula a função em 0, vê a função ilimitada, é mais infinito. Certo? Agora, o que podemos dizer com relação à integral? Será que essa integral aqui existe? Bom, veja como vamos calcular essa integral. Então, veja aqui, o problema dessa função aqui é um zero, tá certo? Ou seja, no limite de integração inferior, zero. Vamos a proceder de acordo com a definição, né? De fato, então, calcular a integral imprópria é a mesma coisa que calcular o limite. Veja aqui tem a integral de Riemann, de epsilon até 4, da função 1 sobre a raiz quadrada de x, e depois calcular o limite quando o epsilon tende a 0. Obviamente, epsilon tende a 0 pela direita, né? Certo? Então, calculamos o limite, calculamos primeiramente a integral. A primitiva de 1 sobre a raiz quadrada de x é igual a 2 raiz quadrada de x. Certo? Pela forma Newton-Leibniz, vamos a avaliar de epsilon até 4, né? Como está indicado aqui. Então, o 2 vamos a colocar fora do limite aqui. Quando x é igual a 4, nós temos raiz quadrada de 4, né, aqui, menos quando x é igual a epsilon, raiz quadrada de epsilon, certo? Agora, nós vamos calcular o limite. O primeiro termo é raiz quadrada de 4, não depende de epsilon. Raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então, aqui temos 2. E o segundo termo depende de epsilon. Raiz quadrada de epsilon, quando ele tende a 0, dá 0, né? Raiz quadrada de 0 dá 0. Então, temos 2 vezes 2, 4. Então, nesse caso, decimos que a integral imprópria converge. E ela converge para o número 4. Tudo tranquilo? Tudo bem com esse exemplo? Professor, quando Sim. o senhor fala converge, isso significa o quê? Converge quando existe ele tende para um único número. Então calculando nos dois intervalos seria o mesmo, né? Não entendi. Calculando com os dois números, eles tendem ao mesmo resultado. Não, aqui na palavra converge existe o limite, né? Aqui a gente está um pouquinho pulando as coisas, porque nós deveríamos estudar, e vamos estudar na próxima aula, né? Séries numéricas. Aí se usa muito essa expressão de convergência, né? Se existe o limite. Aqui no sentido de que existe o limite, e esse limite é único. Então, por isso temos que
existe a integral imprópria. Por quê? Porque ela tende para um número que é igual a 4, ou converge para esse número. Veja que o único problema da função subintegral, que era 1 raiz quadrada de x, era 0, né? É 0 aqui o problema. Não tem outra singularidade, a não ser o 0. Então, o que fazemos aqui? Aqui, quando você calcula aqui, é como se você diminuísse o intervalo. Então, vamos supor que você não vai integrar de 0 até 4. Vai integrar agora, vamos supor, de 0,001 até 4. Só pode ser assim, né? Você calcula aqui, mas esse 0,04 ele tende para 0 no final. Você calcula primeiro como se não fosse 0, tranquilamente. Aí depois você pega esse limite, vai tendendo para 0. É por isso que se usa a expressão converge, né? Ou existe a integral imprópria. Deixa eu ver aqui, alguém está perguntando. Tudo certo, né? Vamos, então, continuar com o nosso exemplo. Bem, agora temos a seguinte função, né? A função é igual a 1 sobre x. E ela está definindo o intervalo de 0 até 1, aberto, de 0 a 1. Né? Apesar que no 1 ele não tem problema, mas aberto ainda assim, né? Observamos que quando você vai calcular a função f em 0, a função é igual a mais infinito, né? Então a função é ilimitada no extremo esquerdo do intervalo. De novo, né? O que poderíamos dizer com relação? Será que essa integral imprópria converge? Ou a mesma coisa existe, né? De fato, né? Vamos usar a definição aqui. Como o 0 é o probleminha aqui, então veja que aqui no lugar de 0 vamos a notar com epsilon. Lembrando que epsilon tende para 0. Primeiro calculamos a primitiva de 1 sobre x é igual ao que? Logaritmo neperiano de x, né? Valuado de epsilon até 1. Ou seja, temos aqui logaritmo de 1 menos logaritmo de epsilon. Logaritmo de 1 é 0, né? Então fica aqui menos. Esse menos aqui vamos a escrever fora do limite. Aqui menos. Então temos aqui menos limite quando epsilon tende a 0 de logaritmo neperiano de epsilon. Se vocês observam a função logaritmo, né? A função logaritmo ele está definido para todo o logaritmo de x, por exemplo, está definido para todo x maior que 0. Não existe logaritmo de um número negativo. A base pode ser maior que 1 ou menor que 1, mas tem que ser maior que 0. Tá certo? A base aqui é o número de Euler, né? O número E. E aqui o número é epsilon, mas epsilon está tendendo para 0. Se você já lembra do cálculo 1, o que acontece com o logaritmo quando é o logaritmo neperiano, quando o epsilon tende para 0? Se epsilon tende para 0, então o logaritmo tende para menos infinito. Certo? Menos infinito. Como aqui tem um menos, por isso dá mais infinito. Nesse caso aqui, então decimos que a integral imprópria não existe ou diverge. Certo? Então, esse exemplo aqui é o caso de uma integral imprópria que não existe ou é divergente. Você poderia dizer assim. Tudo bem? Vamos passar para o próximo exemplo. No próximo exemplo, né? Veja que nós queremos estudar a convergência da seguinte integral, né? Nós temos aqui a integral de a a b. Veja que a e b são qualquer número reais, certo? Por enquanto, né? E alfa é o expoente, também é o número real. Certo? Tem 1 sobre b menos a. Veja que b e a são números conhecidos, qualquer. A e b são quaisquer, né? O que está variando aqui, o alfa pode ser um número real, certo? Pode ser qualquer número real que você possa imaginar. Então, a independência de alfa, nós queremos saber quando que essa integral imprópria converge. Certo? Então, primeiro vamos analisar o caso mais simples. Quando alfa é igual a 1. Se alfa é igual a 1, nós teríamos, então, essa integral que está aqui, não é? Essa integral que está aqui, veja, tem um problema. Qual é o problema da função subintegral? A função subintegral, o problema é quando x é igual a b. Certo? X é igual a b, então o denominador vai ser 0. Ou seja, a função vai ser ilimitada, né? Infinita. Então, vamos a
calcular o limite. Veja que aqui vamos a restringir o intervalo. Aqui o intervalo era de A a B. Aqui vai ser de A até B menos epsilon. Certo? Com epsilon vai para zero. E aqui nós calculamos a primitiva primeiro, né? Ou esquecemos o limite por enquanto, porque vamos calcular só no final. Vamos agora dedicar nossa atenção só à integral. Aqui a primitiva de 1 sobre B menos x. A primitiva é fácil de encontrar, né? Seria menos logaritmo de B menos x. Valuado desde A até B menos epsilon. Certo? Esse limite aqui, como vemos, é de duas classes. Ou o epsilon vai para zero, ou podemos colocar aqui... como podemos colocar aqui? Aqui seria um número eta, por exemplo. Em vez de beta menos epsilon, podemos colocar eta. E aqui o limite seria eta tende para B pela direita. Pela esquerda, né? Tende a B pela esquerda. Poderia ser assim ou assim. Aí você escolhe qual é o mais fácil para você, né? Então, de fato, aqui vamos calcular a primitiva. Vamos usar a fórmula de Newton-Leibniz, né? A fórmula de Newton-Leibniz, o que diz aqui? Você evalua primeiro no limite superior, tá certo? Troca no lugar de x, troca b menos epsilon. Quando troca aqui, vai ficar logaritmo de epsilon, né? E aqui depois, no menos, quando x é igual a. Então, vai ficar menos logaritmo de b menos a, certo? Veja aqui, de novo, aqui temos um caso, né? Quando epsilon tende para zero, o logaritmo neperiano de epsilon tende para menos infinito. Certo? Que está aqui. E aqui, o segundo termo, ele não depende de epsilon, portanto, o limite vai ser o mesmo aqui. Então, mas esse limite, esse logaritmo que está aqui, ele não depende de epsilon, então ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Se B é maior, se B menos A é maior que 1, o logaritmo é positivo. O infinito, se você adiciona ou subtrai um número ao infinito, ele continua infinito. Portanto, a integral infinito. O que significa? Significa que essa integral que está aqui, ela diverge quando alfa é igual a 1. Certo? Quando alfa é igual a 1, então ela diverge. Já temos uma resposta para esse estudo dessa integral. Essa integral aí, ela diverge quando alfa é igual a 1. Então, agora vamos a estudar para os casos diferentes de alfa igual a 1. Agora vamos considerar alfa diferente de 1, certo? Essa integral que está aqui, como é imprópria, né? Porque o problema é quando x é igual a b. Então, vamos a calcular, então, essa integral que está aqui, certo? Veja que a alfa já é diferente de 1. Então, como, aqui nesse caso aqui, calculando aqui a primitiva, qual é a primitiva de qual função? É 1 sobre b menos x, tudo elevado a alfa. A primitiva vai ser igual a menos b menos x, 1 menos alfa, sobre 1 menos alfa. Certo? Essa é a primitiva que tem. E aí você vai evaluar essa integral de a até b menos epsilon. Certo? Como 1 sobre 1 menos alfa é uma constante, e alfa é diferente de 1, portanto, isso aqui não se anula o denominador, né? Então, vamos escrever fora do limite. Aqui, para não atrapalhar, né? E em seguida, aqui, vamos a usar a fórmula de Newton-Leibniz. Primeiro, calcula quando o x é igual a b menos epsilon. Assim, você vai substituir aqui. Quando x é b menos epsilon, então vai dar epsilon. Epsilon elevado a 1 menos alfa. E menos o x é igual a, né? Seria b menos a. b menos a, 1 menos alfa. Certo? Está aqui. E agora vamos calcular esse limite aqui. Então, veja aqui. Tomando o limite, nós obtemos o seguinte, né? Veja que o único termo que depende do epsilon é esse termo que está aqui. Então, vamos analisar esse termo que está aqui. Certo? Vejam que o epsilon, ele tende para zero, né? E o alfa, ele é qualquer número real diferente de 1, né? Porque a hipótese é que alfa seja diferente de 1. Vejamos aqui. O que acontece, por exemplo, se alfa
es mayor que 1. Si alfa es mayor que 1, entonces ese exponente que está aquí, si alfa es mayor que 1, este exponente aquí es negativo. ¿Concorda? Si alfa es mayor que 1, ese exponente es negativo. Si el exponente es negativo aquí, ¿qué va a acontecer con epsilon? Va a mudar, ¿no? Va a ficar 1 sobre epsilon elevado a un ya exponente positivo, ¿no? Porque él, como fue negativo, él inverse. Es como si fuese así, por ejemplo, 2 a menos 2. Igual a qué? Você inverte o 2, vai ficar 1 meio elevado ao quadrado. Um minuto, eu vou colocar aqui para carregar. Descarregando. Tá certo? Então aqui, observa aqui. Então, se alfa é maior que 1, então 1 menos alfa vai ser negativo. Concorda? Se ele é negativo, então inverte o epsilon, vai ficar 1 sobre epsilon, e agora vai ficar o expoente positivo, né? Porque já invertiu a base. Tá certo? Esse aqui é um número, não depende de epsilon, então vai ficar aqui 1 sobre epsilon elevado a alguma coisa positiva. Mas o epsilon tende para 0. Portanto, o denominador tende para 0. E isso significa então que a fração tende para infinito. Ou seja, significa então que a fração aqui tende para mais infinito ou menos infinito. Para mais infinito, por quê? Porque aqui tem o alfa maior que 1, aqui negativo, negativo dá positivo. Certo? Então, o que significa? Significa que quando alfa maior que 1, a integral imprópria diverge. Certo? Agora vamos a considerar o caso quando o alfa é menor que 1. Se alfa é menor que 1, o que acontece com o expoente? 1 menos alfa é maior que 0. Concorda, né? Se 1 menos alfa é maior que 0, então quando você vai calcular o limite de epsilon, vai ficar o quê? Raiz alguma coisa de epsilon, do índice positivo, né, de epsilon, e epsilon tende para 0, então vai dar 0. Então esse aqui vai ser 0. Certo? 0. O segundo termo não depende de epsilon, então vai ficar aqui menos, mas tem aqui um menos. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar b menos a elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. E esse é quando alfa é menor que 1. Tá certo? Então nós vimos já três casos, né? Quando alfa é igual a 1, diverge. Quando alfa maior que 1, diverge. E quando alfa menor que 1, converge. Assim, nós podemos já dizer, né? Essa integral imprópria, ela diverge quando alfa é maior ou igual a 1. E converge para esse número quando alfa é menor que 1. Tudo bem? Esse exemplo ficou claro? Precisa de alguma explicação? Travou, né? Já voltou. Tudo certo, né? Veja, vamos a fazer uma observação importante, né? Vamos supor que f não seja limitada num ponto interior do intervalo. Tá certo? Por exemplo, aqui temos o intervalo AB. A função não tem problemas nenhum com os extremos do intervalo. Nem A, nem B. Tá certo? Não tanto no ponto C, que é ponto interior desse intervalo, ele tem algum problema. Então, significa que f de C é igual a infinito nesse ponto. Quando temos isso aqui, não podemos usar a fórmula Newton-Leibniz na integral essa aqui tem. Certo? Não pode ser usada a fórmula Newton-Leibniz para a integral da função f. Vejam aqui, por exemplo, né? Aqui nesse caso nós temos a função f de x é 1 sobre x ao quadrado. Certo? Vejam que a função 1 sobre x ao quadrado não tem nenhum problema com o ponto menos 1 e o ponto 1, né? Ou seja, a função está bem definida no ponto 1 e no ponto menos 1. Certo? Dá para dizer f de 1 é igual a 1. F de menos 1 igual a 1. Né? No entanto, essa função não está bem definida no ponto 0. Ela não está definida no ponto 0, né? Porque quando f de 0, dá infinito. Então, nesse caso aqui, e 0 é um ponto interior
do intervalo de menos 1 a 1, né? Então, aqui não dá para usar a fórmula de Newton-Leibniz. Para a fórmula de Newton-Leibniz, que diz, você calcula a primitiva de 1 sobre x ao quadrado, que seria menos 1 sobre x, e aí evalua desde menos 1 até 1. Fazendo as contas, vai dar menos 2. Mas, no entanto, isso aqui está errado. Não pode você calcular desde que a função não esteja definida em algum ponto interior do intervalo. Aí, nesses casos aqui, como se procede, né? Da seguinte forma, né? Você procede aqui, integral aqui, e aí, como 0 é o ponto singular, onde a função tem problemas, então você vai dividir intervalo de menos 1 a 0 e de 0 a 1. Certo? E vamos calcular aqui. Aqui são iguais, né? Aqui coloca duas vezes esse integral que está aqui. E aqui, vamos a calcular de acordo a aquele, como o problema é 0, né? Então, vamos a calcular. No lugar de 0, vamos a colocar epsilon e vamos a colocar o limite, né? Quando epsilon tende para 0. Aqui já coloquei direto, já. Limite quando epsilon tende para 0. E aqui calculamos a primitiva de 1 sobre x ao quadrado. A primitiva de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. E aqui evaluamos desde epsilon até 1. Então, temos essa expressão que está aqui. O primeiro termo do limite não depende de epsilon, é 1. No entanto, o segundo termo, quando epsilon tende para 0, aqui vai ficar o quê? Menos infinito, né? Aqui vai para infinito com sinal negativo. Como tem aqui um menos, dá mais infinito. No entanto, a integral imprópria diverge, né? Qual foi o grande problema? Porque a gente queria calcular diretamente, né? Não observando que a função tinha um problema em 0. Ou tem um problema em 0. Certo? Então, se a função não é ilimitada, ou não é contínua, né? Em algum ponto interior, não podemos usar a fórmula Newton-Leibniz. Tudo bem? Professor, Sim. por que fica 2 vezes a integral de 0 até 1? Sim, aqui temos o fato da função ser par, né? Quando você faz mudança de variáveis aqui, por exemplo, nessa integral que está aqui, né? X por menos x, por exemplo, né? Aqui não vai mudar, certo? Porque aqui seria menos x ao quadrado, mas ou pode colocar y, para não confundir. Pode trocar x igual a menos y, por exemplo, né? Aqui ficaria menos dy, menos para fora, né? E aqui o limite de integração mudaria, né? Aqui seria, aqui embaixo daria 1 e aqui estaria o 0. Como tem um menos, aí você inverte. Aqui é fácil verificar que essa integral que está aqui, a primeira, né? Deixa eu parar aqui. Essa integral, deixa eu parar aqui. Essa integral aqui que tem aqui, fazendo mudança de variáveis, você verifica que é a mesma coisa que essa integral que está aqui. Você pode trocar x por menos x, por exemplo, né? Veja aqui. Vamos ver se me acompanha sozinho, né? Aqui trocando x por menos x. Na verdade, seria outra variável, né? Mas vamos colocar menos x. Trocando x por menos x, né? Não vamos trocar assim. Vamos fazer assim. X igual a menos y. Me acompanha o raciocínio. Então, diferencial de x é igual a menos diferencial de y. Certo? Então, como tem menos, vamos colocar um menos aqui. Então, aqui vai ficar menos, aqui diferencial de y. E aqui, x ao quadrado no denominador vai ficar y ao quadrado, tá certo? Porque menos x elevado ao quadrado, x ao quadrado, menos y ao quadrado, y ao quadrado, tá certo? E agora vamos ver como que muda os limites de integração. Quando x tende para menos 1, o que acontece com menos y? Ele tende para 1, né? Se x tende para menos 1, o y tende para 1. Se x tende para 0, o y tende para 0. Então, vamos ter o quê? Vai ficar aqui menos a integral de 1 até 0, diferencial de y sobre y ao quadrado. Mas a integral independe de como você chama o nome. Então, uma vez que o de y, você volta para o x. Então, vai ficar assim, menos a integral de 1 até 0 de x, x ao quadrado. Como tem um menos aqui, esse menos aqui, você pode trocar os limites de integração. Então, o 0 que estava acima vai descer, e o 1 que está embaixo vai subir. Então, da forma que você obtém duas integrais iguais. Certo. Obrigada, professor. Bom, tá. Vamos considerar o próximo exemplo. Bom, aqui, por exemplo,
não cheguei a calcular, mas não é difícil calcular, né? Veja aqui, nós temos, por exemplo, a integral dessa forma aqui, de menos infinito a infinito. Veja aqui os limites de integração, os dois são infinitos, né? De menos infinito a infinito. Aqui, como já vimos aqui naquela observação, né? Aqui nós calculamos a integral de menos infinito a menos 5, dessa mesma expressão, mais a integral de menos 5 a 2, dessa mesma expressão aqui, e a integral de 2 mais infinito. Veja aqui, a função seria 1 sobre x menos 2, vezes x mais 5. Ele tem problema em que ponto, né? No ponto 2 e no ponto menos 5. Certo? Ali a gente precisa calcular essas integrais que está aqui. Obviamente, essa integral aqui vai existir ou converge se as três convergem. Se ao menos uma delas não converge, aí decimos então que a integral é divergente. Aí eu não calculei, mas deixei para vocês fazerem, não mais assim. Aí vou deixar como um exercício para vocês tentarem fazer em casa. Aí você me diz que se a integral converge, certo? Aqui temos que, aqui, por exemplo, na primeira, só vou dar uma dica, né? Na primeira, por exemplo, aqui, a gente vai ter que fazer dois limites, né? Veja que o problema aqui é o limite inferior, que é menos infinito, e o limite superior, menos 5, porque a função não está definida em menos 5, né? Então, a gente teria que calcular o limite, primeiro aqui, no lugar de menos 5, você pode colocar aqui menos 5 mais epsilon, por exemplo. Pode ser assim, né? Menos 5 mais epsilon. Aliás, menos 5 e menos epsilon seria, né? Menos 5 e menos, porque você tem que diminuir o intervalo. Aqui o extremo direito seria menos 5, né? Aí tem que diminuir um pouquinho. Então, seria menos 5 menos epsilon, quando o epsilon tende para zero. E aqui, esse menos infinito, você pode colocar o A maiúsculo, por exemplo. E aí fazer o limite quando A tende para menos infinito. Tá certo? Essas integrais que estão aqui são fáceis de integrar. A gente já fez aqui, né? Vai ser em forma de logaritmo. Alguma coisa aqui, logaritmo desse aqui. Aí basta vocês calcular. Tudo bem? Se ao menos uma delas não existir, né? Então decimos então que a integral diverge. Para esta integral convergir, as três têm que convergir. Não adianta somente uma, né? Tem que ser as três. Tudo certo? Então, esse aqui da página 16, vou deixar para você como exercício para você me dizer na próxima aula se essa integral ou existe integral imprópria ou converge, né? Tá certo? Veja que agora vamos a analisar a convergência das seguintes integrales impróprias, né? Como podem ver, a integral imprópria é uma mistura do que, né? De cálculo de integrais indefinidas, fórmula Newton-Leibniz e limites. Então, vamos a calcular primeiramente a integral de 0 ao infinito da função 1 sobre 2 mais 2x, tudo isso elevado ao quadrado. Certo? E após calculamos a segunda. Vamos lá. Vamos realizar a seguinte substituição algébrica na primeira integral. Qual vai ser a substituição algébrica, né? U igual a 2 mais 2x, tá aqui. Tá certo? Então, veja aqui, a diferencial de U vai ser igual a 2 vezes a diferencial de x, tá aqui. Ou seja, a diferencial de x vai ser a diferencial de U sobre 2, por exemplo, né? E aqui substitui, dá essa seria a primitiva de 1 sobre U ao quadrado, tá aqui, né? Agora, aqui faltou de x, né? Deixa eu ver esse aqui tá aqui. Só que aqui você vai substituir, né? Que foi U foi 2 mais 2x, portanto fica essa. Ou seja, uma constante de integração. Calculando a integral definida, né? Veja que como o problema da integral, vamos voltar aqui, o problema da integral aqui foi em infinito, certo? Não foi em zero. Quando x é igual a zero, a função está bem definida, né? E é igual a 1/4. Não tem nenhum problema. O problema aqui é no limite superior. Então, vamos a calcular a integral de Riemann de 0 até lambda, tá certo? Lambda é um número suficientemente grande. Aqui, a primitiva desse aqui é essa que está aqui, né? Daí você usa a fórmula Newton-Leibniz e obtemos essa resposta que está aqui. Vendo que
Pela fórmula Newton-Leibniz, veja que a função vai depender de lambda. Certo? Então, agora, vamos usar a fórmula para calcular integrales impróprias, né? Essa aqui, essa integral que está aqui, vai ser igual que o limite, quando lambda tende a zero, do que? Da primitiva desse que está aqui, né? Veja que nós já calculamos no passo anterior. Essa expressão que está aqui. Aí, calculando, quando lambda tende para infinito, o que acontece com a primeira expressão, né? Lambda tende para infinito, o denominador aqui tende para infinito. Certo? Portanto, a fração tende para zero. O que ficou? Ficou essa constante, 1/4, né? Então, nesse caso, dizemos que essa integral, voltando aqui, a primeira integral, converge. Tudo bem? Então, vamos calcular a segunda integral. Voltamos aqui um pouquinho. A segunda integral é o quê? A integração de 0 a infinito, novamente, né? De 1 sobre raiz quadrada de 16 mais 2x. Certo? Aqui também o problema aqui não é zero, né? O problema é infinito. E aqui também mudança de variáveis. Fazendo aqui uma mudança para 16 mais 2x igual a 1. Temos aqui então o diferencial de 1 igual a 2 de x. Substituindo, vai ficar essa forma que está aqui, né? Portanto, a primitiva vai ser igual dessa função, vai ser raiz quadrada de UC. Então, aqui voltando, vai ser raiz quadrada de 16 mais 2x mais c, uma constante. E aqui vamos calcular, como o problema era o limite superior, né? Então, vamos calcular a integral de Riemann com o limite superior lambda. Calculando, nós obtemos essa expressão que está aqui. Certo? Agora, sim, vamos a calcular a integral imprópria. A integral imprópria que está aqui é igual ao limite quando lambda tende para zero dessa integral que está aqui, né? Essa integral que está aqui. No entanto, essa integral que está aqui, ela é igual a quê? Raiz quadrada de 16, né? Coloquei aqui. Raiz quadrada de 16 menos 4. Observa que o primeiro termo, a raiz quadrada, quando lambda tende para zero, o que acontece? Ele tende para infinito, né? Para mais infinito. E aqui tende, o segundo termo é 4, né? Tende para 4. Então, tem infinito menos 4, continua sendo infinito, né? Nesse caso, decimos, então, que a integral imprópria, essa integral que está aqui, né? Ela é diversa. Ou não existe. Tudo bem? Como eu falei, né? O cálculo de integrais impróprias se reduz ao cálculo de integrales indefinidas, fórmula de Newton-Leibniz e, logo após, limite. Tudo bem? Podemos passar ao próximo exemplo? Ou ficou alguma dúvida com relação a esse? Deixamos aqui. Newton Caxias, está certo, né? Tudo ok por enquanto. Então, vejamos o próximo exemplo, né? Veja, nós temos aqui A e B, dois números positivos, sendo B maior que A. E temos a função f de x igual a 1 sobre x ao cubo, certo? A função f está bem definida no intervalo AB, tá certo? Não tem, a função 1 sobre x ao cubo é contínua no intervalo AB, porque A e B são maiores que zero. E a única singularidade do problema da função f é zero, né? Então, como não tem nenhum problema, então essa função é Riemann integrável. E a integral é dada por essa expressão que está aqui. Perfeito? Agora, o que acontece se B tende para mais infinito, né? Agora, se o limite de integração superior tende para mais infinito, ou é mais infinito. Ou seja, nós temos que calcular essa integral. A, B, que seria aqui, né? Limite. Na verdade, aqui seria infinito. Aqui esse B que está aqui, vamos a trocar por infinito. Certo? Foi um erro de digitação. Aqui tem de A até infinito, né? Até mais infinito. É igual que a integral de A até B, quando B tende para mais infinito, né? Nós já podemos usar essa fórmula, esse resultado pronto que está aqui. Calcular o limite aqui. Se calcula o limite aqui, né? Quando B tende para infinito, esse segundo termo aqui, esse segundo termo aqui, ele tende para zero. Tá certo? Porque B tende para infinito, né? Então, portanto, a fração vai para zero. O que ficou? Ficou 1 sobre 2 a quadrado.
Tá certo? Aí ainda a função continua, a integral imprópria converge. Inclusive, se o limite de integração superior é mais infinito. Tudo certo? Vamos passar para o próximo exemplo, né? Qual é o próximo exemplo? Veja, o próximo exemplo é a integral de 1 até infinito da função. Qual função? 1 sobre x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Observe que a função aqui, ele tem uma singularidade, que seria 1, né? Tá certo? Porque o intervalo de integração é de 1 até infinito. Essa função que está aqui, x dividindo, o problema seria o zero, mas o zero está fora do intervalo, não tem problema. Não? No entanto, aqui o problema é quando x é igual a 1. Aqui a raiz quadrada vai ser igual a 0, né? Então, o único problema é 0. E obviamente, por causa do limite de interação superior, é infinito. Então, veja, antes de calcular aqui, a gente pode fazer algumas mudanças de variáveis, para ver como que fica a nossa integral, né? Veja, aqui temos a integral de 1 até infinito. Vamos fazer essa mudança de variáveis. Com essa mudança de variáveis, x igual a 1 sobre t, ou t igual a 1 sobre x, o que vai ficar aqui? Quando x é igual a 1, o t vai ser igual a 1. Tá aqui, então, não mudou. Quando x é igual a infinito, o que acontece com t? T é igual a 0. Certo? Tá aqui. Então, os limites de integral passou de 1 para 0. E aqui nós precisamos calcular o diferencial de x. Diferencial de x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 sobre t ao quadrado, certo? Que seria a derivada de 1 sobre t aqui, vezes dt. Aqui. Aqui no lugar de x fica 1 sobre t, e aqui vamos a trocar, né? No lugar de x 1 sobre t, vai ficar 1 sobre t ao quadrado menos 1, certo? Esse tzinho que está aqui, ele vai subir. Vai ficar aqui, então. Vai ficar aqui. E o menos que está aqui, vou colocar fora da integral. Certo? Então fica t de t sobre t ao quadrado. E aqui desenvolvendo a raiz. Veja que aqui vai ficar 1 menos t ao quadrado sobre t ao quadrado, tudo na raiz, né? Aí por isso que fica aqui, esse tzinho que fica aqui. Aqui fica esse t aqui porque era a raiz quadrada de t ao quadrado da t. Certo? Agora esse t pequeno que está aqui, ele vai subir e vai ficar aqui t ao quadrado. T ao quadrado com t ao quadrado cancela. E aqui que ficou menos a integral de 1 a 0 de t de c. Aqui, como tem aqui expoente negativo, o que fazemos? Mudamos os limites de integração. Então, vai ficar a integral de 0 a 1 da função 1 sobre 1 menos t ao quadrado. Essa aqui também continua a integral imprópria de primeira classe, né? Porque o problema aqui é em 1, no limite superior de integração 1. No entanto, como a gente já sabe fazer, vamos a obviar os passos, mas lembrando que tem que calcular limite, né? Aqui vai ser a primitiva de 1 sobre 1 menos t ao quadrado e arcosseno de t, né? A integração de 0 a 1, 0 a 1, então, arcosseno de 1 menos arcosseno de 0. Arcosseno de 0 dá 0. Arcosseno de 1 é π meios. Por quê? Porque seno de π meios é igual a 1. Tudo certo? Então, essa integral aqui, ela converge e converge para π meios. Tudo bem? Preciso explicar essa integral? Ficou claro? Tudo certo, né? Vamos passar para a próxima aplicação. Uma aplicação importante das integrales impróprias, né, é a função gama. Certo? A função gama é uma função muito importante na matemática superior, né? Ela aparece como resultado de muitas aplicações, tanto na física como outras áreas, né? Bom, antes de definir a função gama, vamos a lembrar a definição de n fatorial. Fatorial de um número natural. A fatorial de um número natural, né? Se n igual a 0 por convenção, o fatorial de 0 é igual a 1.
para outros casos, né? Para n maior que 0, a definição seria n até n menos 1. Na verdade, a definição de fatorial seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes até 3, vezes 2, vezes 1, tá certo? Aqui, por exemplo, né, temos aqui o fatorial de 5, né? Na verdade, aqui não é 54 fatorial, aqui faltou um pontinho, né? É 5 vezes 4 fatorial. E aí você calcula aqui, 4 fatorial seria o quê? 4 vezes 3 fatorial. E o 3 fatorial seria 2 vezes, o 3 fatorial seria 3 vezes 2 fatorial. E assim, 2 fatorial seria 2 vezes 1 fatorial. Fatorial de 1 dá 1, né? Então, calculando, teríamos isso aqui, seria 120. O fatorial do número 5 é igual a 120, né? Como todo mundo já sabe. Agora vamos a mostrar que existe uma relação de uma certa integral imprópria chamada função gama, com o fatorial de um número natural. Como se define a função gama, né? Na análise complexa, a função gama define-se dessa forma aqui. Gama de z é igual de 0 até infinito, o t é a variável de integração, elevado a z menos 1 e exponencial de menos t de t. O z é um número complexo, está vendo aqui? Um número complexo. Aqui tem a parte real, x, e a parte imaginária, y. E lembrando que esse i é o tal que i ao quadrado igual a menos 1, né? Certo? I ao quadrado. Então, i é a representação de raiz quadrada de menos 1. E nós vamos se define matemática a função gama para quando a parte real, que seria a parte real de z igual a x, né, é maior que 0. Tudo certo? E aqui nós temos a seguinte fórmula de recorrência, uma fórmula importante. Essa fórmula que está aqui, ela facilmente mostra-se usando interação por partes. Se você interar por partes, você vai chegar a essa recorrência que está aqui. Essa fórmula aqui é muito importante, porque ela vai facilitar as contas quando o z, esse número z aqui está aqui, é um caso particular, por exemplo. Qual é o caso particular, né? Então, o propósito dessa apresentação aqui é considerar o z um número natural. Tá certo? Se nós restringimos os números naturais, o z como natural, então a definição da gama função vai ficar assim. Gama de n, a integral de 0 a infinito, t elevado a n menos 1, e aqui teremos a exponencial de e menos t, tá certo? Então, essa aqui é uma integral imprópria. Seria uma integral imprópria de segunda classe, certo? Por quê? Porque um limite de integração, no caso, o limite superior, ele tende ele é infinito. Certo? Então, nós vamos aprender a calcular a função gama para o caso de z ser número natural. Tudo bem? Vou para o chat se está tranquilo até aqui. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida com a função gama? Tudo bem, vamos lá. Veja, vamos agora a calcular a função gama para qualquer valor natural. Certo? Função gama escrita aqui, vamos a calcular. Primeiro vamos a calcular o gama de 1. Tá certo? Para n igual a 1. Se n igual a 1, gama 1. O que vai acontecer? Aqui tem a integral de 0 a infinito, aqui tem t1 menos n, que seria aqui, né? O n, que seria n menos 1. O n aqui dá 1, 1 menos 1, tá certo? Não, especialmente 1 menos 1 dá 0, então aqui vai ficar 1. Então temos a exponencial de menos t, certo? E aqui encontramos a primitiva de exponencial de menos t. A exponencial de menos t, a primitiva, vai ser menos exponencial de menos t. E obviamente calculando aqui, né? Aqui obviamente vamos a... Aqui seria uma integral imprópria, né? Aqui teríamos uns limites, por exemplo. Podemos trocar esse infinito aqui por w. E aí trocar o limite quando w tende para 0. Tal como fiz aqui. Certo? W tende para 0, e aqui seria e menos w, aqui, certo? E menos, veja aqui tem um menos, né? Aqui, colocando aqui menos fora, né? Aqui, vai ficar menos com menos a mais, e quando a exponencial t vai a 0, depois dá daqui 0.
Cuando W tende para infinito, né? Obviamente más infinito, esse exponencial aqui tende para zero. Por isso que ficou exponencial de zero. Dá 1 o limite. Então, gama de 1 é igual a 1. Certo? Agora vamos a provar a... Vou voltar aqui. Vamos a... Um minutinho aqui. Alguém está entrando aqui? Não. Agora vamos a mostrar essa fórmula de recorrência. Ou seja, vamos a mostrar gama de n mais 1 é igual a n vezes gama de n. Uma vez provada essa recorrência que está aqui, quando o z é um número natural, né? Aí vai ser fácil calcular o gama de n, para qualquer n que você possa imaginar. Tá bom? Então vamos calcular, então. Então agora vamos a usar integração por partes. Vamos a calcular agora gama de n mais 1. Por definição, aqui é igual gama de n mais 1. Veja aqui, né? Vou voltar aqui para vocês observarem. Aqui. Gama de n é igual a quê? A integral de 0 infinito de t n menos 1. Agora quero calcular gama de n mais 1. É só trocar n por n mais 1, né? Então vai ficar aqui gama de n mais 1. E aqui vai ficar n mais 1 menos 1. Ou seja, vai ficar t elevado a n, né? E exponencial de menos t. Tal como está aqui. Tá certo? T n exponencial menos t. E aqui vamos a usar a integração por partes. O que vamos fazer? Integração por partes. Deixamos o tn tranquilo, sem mexer. E vamos a escrever exponencial menos t elevado a menos t, né? De t. Como sendo aqui menos diferencial de e a la menos t. Certo? Se a gente desenvolve o diferencial de e a la menos t, vai ser igual a quê? A derivada de e a la menos t, que seria menos e a la menos t, vezes dt. Como tem menos com menos, dá mais. Vamos a voltar ao mesmo que está aqui. Esse aqui já tem a cara de integração por partes, não é? Qual seria, então? Seria, veja que tem um menos aqui, vou colocar aqui um menos. Aqui vai ser a integral, aliás, menos o produto de tn vezes e menos t, tá aqui, de 0 ao infinito. E aqui, o que estava fora da diferencial entra, e o que estava dentro sai, né? Está vendo aqui? Exponencial menos t aqui. Aí aqui, diferencial de tn vai ser igual a quê? A derivada de tn vai ser igual a quê? n, que está aqui, e tn menos 1 dt. Tudo certo? Vamos a calcular o primeiro termo, esse termo que está aqui. Calculando o primeiro termo dessa suma, do lado direito, né? Tá certo? Do lado direito temos aqui o quê? Tn menos 1 vezes exponencial de t, de 0 ao infinito, né? O que vai ficar aqui? Aqui temos o limite, de novo, né? Fazendo aqui o w infinito, aqui seria w, n menos 1 sobre ew. Por quê? Porque aqui tem expoente negativo, né? Certo? No lugar de t, está colocando w, e depois vai para infinito, certo? E menos quando o t é igual a 0. Aqui, né? 0. Vejam que esse aqui dá 0. O segundo termo dá 0, né? Por causa da função potência com base 0. E aqui a gente pode usar o L'Hopital. Usando o L'Hopital aqui, nós temos que é igual a 0. Isso aqui é muito fácil de se convencer se você faz o gráfico da função exponencial e da função potência. Para um W suficientemente grande, por exemplo, né? Aqui eu fiz o gráfico só para você observar, né? Veja que aqui fiz com números pequenos, né? Aqui o laranja é a função potência e o verdinho, um pouquinho mais maior, e o livre é a função exponencial. E obviamente que dá para enxergar, né? Se o W ele cresce, então vemos que a função exponencial ele cresce muito mais rápido que a função potência. É por isso que nós tínhamos, vou diminuir um pouquinho, nós tínhamos que esse limite é igual a 0. Tá certo? Então, provamos que esse limite que está aqui vai ser igual a 0. Então, esse limite aqui, essa expressão que está aqui vai ser igual a 0. Certo? Tá. Agora, o que ficou aqui? Ficou menos e aqui menos, né? Menos com menos vai dar mais e vai ficar n. Vamos ver o que ficou aqui.
que ficou aqui? Como falei aqui, deu zero, aqui ficou menos n, né? Aqui menos com menos dá mais, dá n de 0 a exponencial de menos t e t elevado a n menos 1. Mas isso aqui é a definição de gama n, da função gama para n, certo? Então, nós provamos a fórmula de recorrência, né? Gama de n mais 1 é igual a n vezes gama de n. Certo? O sea, com essa fórmula de recorrência, nós podemos agora calcular o gama de n mais 1. Vamos lá, então. Por exemplo, né? Vamos calcular gama de n mais 1. Gama de n mais 1, pela fórmula de recorrência que vamos provar, é igual a n gama de n. Tá certo? Está aqui. Agora vamos aplicar a fórmula de recorrência para a função gama n. Veja que o n ficou aqui, fixo. E vamos agora escrever gama n, pela fórmula de recorrência, vai ser igual a n menos 1 vezes gama de n menos 1. Tá certo? Agora deixamos em paz n vezes n menos 1 e vamos usar a fórmula de recorrência para gama de n menos 1. Pela fórmula de recorrência para gama de n menos 1 vai ser igual que n menos 2 vezes gama de n menos 2. Tá certo? E assim, o que está acontecendo aqui? Veja que o n está diminuindo, né? Então vai chegar um caso que vai chegar, por exemplo, um caso vai ser, vamos, vezes, vai ser 2 vezes gama de 2, por exemplo, né? Mas gama de 2 vai ser igual a quê? 1 vezes gama de 1. E gama de 1 é igual a 1. Certo? Aqui. Então, veja, se a gente observa aqui, é a definição de n fatorial. Então, gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Então, tem uma relação direta, então, entre a função gama e a função, e o fatorial de um número. Obviamente, esse aqui é o caso particular do argumento da função gama, né? Assim como em posta dessa forma, é fácil agora calcular integrais dessa forma que está aqui. Por exemplo, então, aqui temos aqui, né? Por exemplo, se a gente quer calcular essa integral, a integral de 0 até infinito, de exponencial menos t vezes t elevado a 6, que seria gama de 7, né? Esse aqui seria 6 fatorial. Já não precisamos nem nos preocupar com integração por partes ou alguma técnica de integração, né? Basta reconhecer que essa aí é uma função gama, né? Tudo bem? Tranquilo? Professor, desculpa perguntar mais. Por que a integral ficou negativa? Aqui tem a Carolina Botelho, me perguntou, né? Vamos voltar aqui. Por que a integral ficou negativa? Vamos ver aqui. Sim, Carolina Botelho. Em qual dos slides? Foi antes do senhor aplicar a primitiva. Você pode ver a página aqui? Essa aqui é a página 24, por exemplo. Essa aqui? Isso. Em que parte aqui? O senhor faz. Integração por partes, aqui? Essa aqui, Carolina? Isso. Ah, veja que nós vamos calcular, então, gama de n mais 1, né? Por definição, essa integral que está aqui. Não é? Por que ficou negativo, né? Isso. Veja que porque quando você vai desenvolver a diferencial de exponencial menos t, diferencial da função exponencial menos t, né? Por definição, a diferencial é igual a quê? É a derivada da função? Qual a derivada da função exponencial? É ela mesma, né? Seria exponencial elevada a menos t, ou e elevada a menos t, vezes a derivada de menos t, que daria menos 1, e dt. Então, aqui se você vai ficar menos, com esse menos que está aqui, vai dar mais, vai ser igual. Então, esse menos que está aqui, você escreve para não alterar a igualdade que está aqui. Por quê? Porque quando você vai desenvolver essa diferencial que está aqui, esse vai ser menos exponencial de menos t dt. Certo? E menos com menos dá mais. Tem que ser igual. Por isso que eu coloco menos. Ah, tá bom então, professor. Obrigada. Uhum. Tudo bem, vamos lá. Então, nós provamos a forma de recorrência e chegamos ao caso que gama de n mais 1 é n fatorial.
certo? Essa fórmula aqui. E assim nós podemos calcular, então, integrais aqui, um caso particular, né? Essa integral aqui de 0 a infinito, de exponencial menos t, t a la 6, é 6 fatorial. Tudo certo? Assim como a função gama, também uma função interessante é a função beta. Então, existe uma relação entre a função gama e a função beta, né? A função beta, ou integral de Euler, que vamos anotar com b, x, y, né? Ele define para x maior que 0 e y maior que 0, reais, certo? E ele define-se pela seguinte fórmula, né? Veja que a integral vai de 0 a 1, t elevado a x menos 1, vezes 1 menos t elevado a y menos 1. Esse integral também é uma integral imprópria de primeira... Integral imprópria, né? Por que integral? Porque veja aqui, se o x é igual a 1 meio, por exemplo, se x é igual a 1 meio, temos aqui 1 meio menos 1 meio. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de t. Aí o t teria problema com 0. E aqui é a mesma coisa, se y é igual a 1 terço, por exemplo, 1 sobre 3, nós teríamos 1 sobre 3 menos 1, seria menos 2 sobre 3. Então, o negativo seria 1 sobre 2 terços. Raiz cúbica de 1 menos t ao quadrado. Aqui teria problema com 1. Então, esses aqui também são integrais impróprias de primeira classe, a conformalizar, certo? Dependendo da escolha de x ou y. Tudo certo? Dependendo da escolha de x ou y. Assim se define a função beta. Então, aqui, os pontos singulares aqui é o 0 e 1, né? 0 e 1. Agora, tem uma relação muito importante entre a função beta e a função gama, né? Nós vamos escrever o resultado pronto, né? A função beta, com os parâmetros x, y, aqui, é igual ao produto da gama de x vezes gama de y, tudo sobre gama de x mais y. É uma fórmula muito importante que permite também calcular um certo tipo de integrais. Em particular, né? Vejamos aqui. Vamos supor que em vez de escolher reais, vamos escolher só naturais. X é igual a n, também y é igual a m, natural. Certo? Então, como que fica? A função gama para parâmetros naturais n e m é dado por essa fórmula que está aqui. Gama de n vezes gama de m. Mas gama de n, como vocês sabem, é o quê? N menos 1 fatorial. Gama de m, m menos 1 fatorial. E gama de n mais m seria n mais m menos 1 fatorial. Certo? Então, podemos observar, né? Se os parâmetros são naturais, o cálculo da função beta, ela se simplifica bastante. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Vejamos aqui, né? Vamos escrever a seguinte integral, de 0 até π meios. A integral de qual função? A função é seno de alfa x vezes cosseno de beta x, certo? Alfa maior que menos 1 e beta maior que menos 1. Em termos da função gama. Vamos introduzir a seguinte mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis, por exemplo? T igual a seno quadrado de x. Tá certo? Com essa mudança de variáveis que temos aqui, o seno quadrado de x é igual que 1 menos cosseno quadrado de x, não é assim? Identidade trigonométrica fundamental. Onde sigue que o cosseno quadrado de x é igual a 1 menos t. O que estamos fazendo aqui? Veja que nós vamos a passar da variável x para a variável y, né? Por isso escolhemos aqui. Já temos aqui seno ao quadrado em função de t e cosseno ao quadrado também em função de t. Obviamente, aqui, se não queremos o quadrado, vamos extrair raiz, né? Seno de x é igual a raiz quadrada de t. Portanto, também temos aqui cosseno, né? Cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos t. Tá? Como está aqui. Tudo certo? Vejam que aqui, quando extraímos raiz quadrada, ficam positivos. Por que ficam positivos? Porque estamos no intervalo de 0 a π meios. E no primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos, certo? Por isso que fica positivo. Agora vamos a substituir, né? Aqui precisamos encontrar diferencial de x. Então, vejamos aqui. Nós temos aqui diferencial vamos tomar diferencial aqui, por exemplo, né? Esse aqui. Tomando diferencial, aqui vai ficar diferencial de t
igual diferencial de seno ao quadrado de x, que por definição seria a derivada de seno ao quadrado de x, que está aqui, seria 2 vezes seno de x, vezes a derivada de seno, que seria cosseno de x, diferencial de x. Tá certo? Aqui. Ou seja, aqui seria dt vai ser igual a quê? 2, o seno de x igual a quê? Raiz quadrada de t, cosseno de x, 1 menos t elevado a 1 meio, está aqui, dx, tá certo? Segue daqui, então, que dx, colocando em evidência, né? dx vai ser igual a quê? dt sobre 2 raiz quadrada de t, vezes raiz quadrada de 1 menos t. Agora vamos a substituir, né? Nós temos, então, aqui, assim, esse integral que está aqui, ó. Com aquela mudança de variável, vamos ver como que vai mudar nosso limite de integração. Veja que nós colocamos t igual a seno quadrado de x. Quando x é igual a 0, seno de 0 dá 0, portanto, t é igual a 0. Quando x é igual a π meios, nós temos seno de π meios, 1. Seno ao quadrado de meio também dá 1. Então, portanto, o t vai ser igual a 1. E aqui a gente vai... O seno de x é igual a raiz quadrada de t, elevado a alfa, por isso vai ficar t alfa meios. A mesma coisa com cosseno de x, né? Cosseno de x será igual a quê? 1 menos t, elevado a 1 meio. Elevado a beta, vai ficar beta meios aqui. E aqui trocamos dx por dt sobre 2 raiz quadrada de t, vezes raiz quadrada de 1 menos t. E agora vamos a fazer as respectivas simplificações, né? Tá vendo aqui? Primeiro vamos a colocar 1 sobre 2 fora da integral, certo? E vamos a simplificar aqui, tem t alfa meios menos 1 meio, certo? Esse termo aqui, com esse. Aqui. E agora, vamos a esse termo que está aqui com esse que está aqui. Colocamos a mesma base, 1 menos t, e aqui vamos a, seria beta meios menos 1 meio. Ou seja, está aqui. Tá certo? E aqui já tem a cara um pouquinho da função beta de Euler. Certo? Só que para ter a... Vou voltar aqui, guardem aqui, vou voltar um pouquinho aqui, para vocês operar, né? Aqui. Na função beta de Euler, né? Está aqui. Veja que o expoente de t é alguma coisa positiva menos 1. E aqui o expoente de 1 menos t é alguma coisa positiva menos 1. Então tem que aparecer menos 1. Certo? Vamos a artificialmente aqui. Aqui que fazemos para aparecer menos 1? Fácil, né? Suma e subtrai menos 1. Mais e menos 1. Aí deixa menos 1 tranquilo e esse mais 1 aqui, você vai... Então, veja aqui que ficou aqui. É como se fosse aqui, t elevado a menos 1 sobre 2, mais 1, suma mais 1, aí depois subtrai menos 1. Então, vai somar mais 1. Então, quando soma mais 1, vai ser igual a alfa mais 1 meio sobre 2 e menos 1. A mesma coisa faz aqui. Aqui tem que aparecer menos 1, né? Então, aqui você faz beta mais 1 sobre 2, aliás, beta menos 1 sobre 2, mais 1 e menos 1. Soma beta menos 1 sobre 2 mais 1, vai ficar, então, beta mais 1 sobre 2 e menos 1. Tá certo? Então, agora sim, já tem esse alfa mais 1 sobre 2 é como se fosse o x. E beta mais 1 sobre 2 é como se fosse o y. Então, pela fórmula de... A relação que... Vou voltar aqui. A relação que existe entre a função beta e a função gama é o quê, né? Beta de parâmetros... A função beta de parâmetros x e y é igual a gama de x vezes gama de y, tudo isso dividido por gama de x mais y. Certo? Vamos aqui. Voltar. E o que tem aqui? Então, vai ser 1 meio, desse aqui. E aqui vai ser... Aqui seria o quê? Beta de alfa mais 1 sobre 2 e... aliás, alfa mais 1 sobre 2 e beta mais 1 sobre 2. Certo? E isso aqui, pela fórmula, seria aqui 1 meio, repete. Aqui seria gama de alfa mais 1 meios vezes gama de beta mais 1 meios. E aqui seria dividido por gama de alfa mais 1 meios mais beta mais 1 meios. Certo? Quando você simplifica isso aqui, vai ficar, então, gama de alfa mais beta sobre 2 e mais 1. Tudo certo? Então, essa aqui seria a relação da... Nós escrevemos, então, tanto
essa integral escrevemos tanto em termos da função beta, como em termos da função gama. Escrevendo assim, obviamente, é mais fácil calcular, né? Aqui para nós vai ser difícil porque nós calcularíamos facilmente se alfa e beta fossem números ímpares, por exemplo, naturais ímpares. Seria fácil calcular. Como vamos ver no próximo exemplo. Tudo bem antes do próximo exemplo? Tranquilo? Professor, eu não entendi nessa terceira linha, porque como aqui ficou esse -1? Aqui, Isso. né? Isso. A terceira linha, veja aqui. Vou apagar aqui. Espera, explica tranquilo, né? Tá, veja aqui. Aqui, para ter a cara da função função beta, né? Esse expoente que está aqui, ele tem que estar subtraído 1. Tem que ser -1, certo? Tanto esse que está aqui também tem que ser -1. Porque vou voltar aqui só para você ver, né? É t elevado a alguma coisa positiva, porque o x maior que 0, né? -1. E 1 menos t é alguma coisa positiva, -1. Então, vamos a voltar aqui. Nós não temos aqui -1. E aqui também é -1. Então, a gente vai introduzir de forma artificial +1 e -1. Da forma que se você soma +1 menos 1, dá 0, não alterou, né? Então, só que +1, você vai somar com alfa menos 1 sobre 2 mais 1. Quando você sumou, vai ficar o quê? Alfa mais 1 sobre 2, aqui, e ficou -1. Porque esse +1 que você sumou, já você sumou com alfa mais 1 sobre 2. Aliás, alfa menos 1 sobre 2, que está aqui. E aí, subtrai o -1, né? Porque você acabou de sumar +1. A mesma coisa aqui também faz a mesma coisa, né? Suma +1 a beta menos 1 sobre 2, que vai dar o quê? Beta mais 1 sobre 2, e aí subtrai -1. Tudo bem agora? Sim, tá certo. E ali depois você vai criar a cara e né? Tudo bem? Então vamos calcular esse integral, por exemplo, aqui. Como podem observar, esse integral aí é difícil fazer, calcular esse integral. Nós queremos calcular a integral de 0 até π meios, de seno elevado à potência 7, vezes cosseno elevado à potência 9. Tudo bem? Seno elevado a cosseno. Como falei, é muito difícil calcular esse integral. Muito difícil, ao menos. Tem que, não é tanto difícil, talvez. Tem que fazer aqui algo mais. Mudança de variáveis, né? Escrever em forma de cosseno, ou alguma coisa assim. Aqui, seno de 7, por exemplo, escreveria seno de 6 vezes seno. Agora, seno de 6, dá para fazer, mas é complicado. Por exemplo, aqui você poderia colocar tudo em função de cosseno. De que forma, né? O seno de 7, você escreve seno de 6 vezes seno de x, certo? Seno de 6, você escreve como sendo que a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado, tudo elevado a 6, por exemplo, né? E seno de x igual a menos de cosseno de x. É um pouco trabalhoso, mas dá para fazer, né? No entanto, agora, como sabemos a função gama, já fica mais fácil. Do exemplo anterior, veja, o exemplo anterior foi importante porque, o que sabemos do exemplo anterior? Vou voltar. No exemplo anterior, nós teríamos que calcular esse integral que está aqui, tá certo? Só que aqui, alfa e beta são maiores que 0. Agora, calculamos especificamente para números inteiros, positivos, né? Em particular, o alfa é 7 e o beta é 9. Certo? Então, do exemplo anterior, né? Era igual a quê? Aqui, era 1 meio do que de gama. Alfa é 7, 7 mais 1, 8. 8 sobre 2, 4. Então, vai ficar gama de 4. Vezes o beta é 9. 9 mais 1, 10. 10 sobre 2, 5. Gama de 5. E aqui, alfa 7, beta 9. 7 mais 9, 16, né? 16 sobre 2, 8. 8 mais 1, 9, né? Uma coisa assim, 9. Certo? 9. Tá. Então, isso aqui, tá vendo aqui? Então, vai ficar 1 meio, gama de 4, gama de 5, gama de 9. Gama de 4
é igual a quê? Gama de 4 aqui tem 1/2, seria 3 fatorial. Gama de 5, 4 fatorial. Gama de 9, 8 fatorial. Certo? Aqui simplificando, né? 8 fatorial é igual a quê? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. E vezes 4 fatorial. Cancela com esse 4 fatorial. Fatorial de 3 é igual a 6. Cancela com 6 de baixo. O que ficou? Ficou 8 vezes 7, 56, né? 56. Vezes 5 e vezes 2. Ou seja, 56 vezes 10, 560. Portanto, essa integral que está aqui é igual a 1 sobre 560. Tudo bem? Alguma dúvida com relação... desculpa, perguntar mais. Por que a integral ficou negativa? Ah, essa já foi anterior. Tudo certo? Com esse exemplo, nós vamos a terminar o assunto de integrales impróprias. Certo? Eu vou parar aqui.